Olá, você que nos acompanha aqui na TV Câmara Uberlândia, Câmara Repórter, hoje aqui na sede do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, e hoje vamos falar sobre saneamento básico, fator de desenvolvimento das cidades. É o tema do programa de hoje e conversando aqui com o Orlando Rezende, que é diretor-geral do DEMAI de Uberlândia. Orlando, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de participar do nosso programa, com o objetivo maior, claro, de levar informação, conhecimento e conscientização aos nossos cidadãos. Fernando, eu é que agradeço a oportunidade. É sempre para nós muito importante ter essa oportunidade de dirigir a população para tratar de um assunto tão importante e num momento também importante para a nossa cidade. Eu que agradeço. Bom, uma informação, né? Conceito de saneamento básico. O cidadão, as pessoas às vezes confundem saneamento básico é só água e esgoto, mas vai além disso, né? Engloba muito mais serviços do que simplesmente fornecimento de água e tratamento de esgoto, não é? Sim, no nosso caso de Uberlândia, o saneamento ele implica a questão do lixo, a coleta, tratamento dos resíduos sólidos, a coleta da água pluvial. No caso de Uberlândia, isso é dividido em duas secretarias e uma autarquia. Serviços urbanos que cuidam do lixo, a coleta e tratamento dos resíduos sólidos, a Secretaria de Obra com água pluvial e o DEMAI, água e esgoto da nossa cidade. No caso da água, a coleta da água, a captação, o tratamento e a distribuição para a população. E no caso do esgoto, a coleta também, o tratamento nas nossas estações de tratamento e o resíduo sólido para o rio, como o resíduo já tratado. Bom, a água normalmente é uma atividade econômica de monopólio do Estado, do governo. Diferentemente das secretarias, o DEMAI é uma autarquia. Como funciona isso? O DEMAI é uma autarquia municipal. Existem empresas estatais, no caso a Copasa, Sabesp, existe outros partidos. No caso do DEMAI, é uma autarquia municipal. Nós temos a autonomia administrativa e financeira, porque nós recebemos, cobramos a tarifa e fazemos esse tratamento. E, por sinal, o DEMAI hoje é o primeiro lugar no ranking nacional entre as empresas de saneamento, de tratamento de água e esgoto, como o Instituto Trata Brasil divulgou há pouco tempo, que é um motivo de orgulho para nós, para a nossa população e de responsabilidade para continuar esse trabalho excepcional que o DEMAI presta para a população de Uberlândia. Bom, nesse caso aí do Trata Brasil, é 100% de cobertura de água e 99% de cobertura de tratamento. No caso de Uberlândia, sim. Tem outros fatores também. Hoje. Tem outros fatores também. Esse caso de cobertura são os principais fatores, mas a questão de perdas também, da água entre a captada e tratada, as perdas também levam em consideração. No caso de Uberlândia, nós temos 100% de água tratada, 99% de esgoto, porque falta alguns setores chácara, que inclusive o prefeito já determinou que nós iniciemos essa coleta e o tratamento dos setores chácara, que já deixaram de ser chácaras de lazer. Hoje a população reside nesses bairros para vir trabalhar, então é natural que além da água que eles já têm, que o esgoto também seja coletado e tratado também nos setores de chácara. Bom, esse resultado, né, digamos assim, do Trata Brasil, de acordo com o censo de 2010, né, há 4 anos, a realidade hoje mudou? Assim, continua sendo 100%, existem pessoas que dizem que não, mas existem áreas que são irregulares, invasões. Nisso a administração pública não pode Fernando, nós não podemos. Nessas áreas, né? Correto. Quando nós tratamos desse assunto, são os lotes regulares, cidade organizada. Evidente que esse tratamento, Uberlândia sempre valorizou a questão do saneamento desde a sua criação, lá no governo Renato Freitas, com José Espíndola, o primeiro diretor do DEMAI. Essa questão, os lotes irregulares, invasões, nós somos até impedidos por lei de levar esse serviço enquanto não regulariza. À medida que vai regularizando esses lotes, a prefeitura, nós vamos também tratando os novos loteamentos, novos tratamentos regulares. Então nós consideramos esse 100% na cidade, nos lotes, nos bairros regulares. É bom esclarecer isso para a população. Agora, como o senhor falou agora há pouco sobre a questão tarifária, né? O preço que se paga hoje pela água é pequeno se levar em consideração a importância desse bem
para a comunidade, né? A tarifa do DEMAI é uma das menores do Brasil. As pessoas sabem disso. Quem tem um parente que mora numa cidade próxima a nós aí, é das menores do Brasil. Isso até hoje foi possível graças a uma estrutura enxuta que o DEMAI tem, a condição favorável das duas nossas estações de captação, que é Sucupira e Bom Jardim. Nós utilizamos muitas vezes as turbinas, a água para poder acionar as turbinas, isso é um fator de economia. Mas à medida que a cidade vai crescendo, à medida que vai sendo necessário novos investimentos, e principalmente em função da terceira captação de água do Capim Branco, onde lá vai ser apenas acionado o conjunto de motores apenas com energia, é evidente que essas tarifas vão sendo obrigadas, é a obrigação nossa fazer a correção, a revisão anual. Isso não é feito na base do achômetro, quando eu já te disse, são estudos técnicos financeiros. Nós somos obrigados, o DEMAI, o governo é obrigado a fazer essa revisão tarifária uma vez por ano, zelando pelo equilíbrio financeiro da autarquia. Nós temos que nos autossustentar. O DEMAI é sustentado apenas pelas tarifas que nós pagamos, que você paga, que o cidadão paga, a indústria e o comércio. Então, zelar por esse equilíbrio é fundamental. Existe um diferencial para o cidadão morador de uma residência e a indústria? Né? Eu digo em questão da tarifa, do aumento da tarifa, é a mesma coisa? A água é o único produto que me vem à cabeça agora que quanto mais você utiliza, mais você paga. Ao contrário de você comprar a produção de uma indústria de determinado produto, quanto mais você compra, menor é o preço. Menor é o preço. No caso da água, é evidente que quem consome pouco, há pouco. Então aumenta-se um pouco à medida que aumenta-se o volume consumido. Então quem consome pouco, paga-se pouco. E aproveitando a oportunidade, Fernando, Uberlândia é a única que eu conheço também que tem chamada tarifa social, mas não, na verdade não é tarifa, é gratuidade social. Porque quem consome, a família que consome até 20 metros cúbicos por mês e a renda familiar é até 2 salários mínimos, a água é de graça. Por isso é que tudo isso é importante que a população valorize esse produto, que ele tem custo, tem valor econômico, e nós temos ainda essa responsabilidade social para com os pobres. Nós mantivemos por determinação do prefeito, e é evidente que é importante que a população entenda isso e colabore cada vez mais economizando água. Ao contrário de outros produtos que incentivam-se a consumir muito, a água nós incentivamos para que tenha o uso mais racional possível, lavar calçadas, lavar o carro, está utilizando água tratada, que tem um custo elevado. Olha, o caminho que ela percorre entre a captação, as nossas estações de tratamento, um tratamento primoroso para chegar em casa a melhor água, das melhores águas do Brasil, é importante que se economize essa água. Bom, a gente vai chegar no momento que nós vamos passar a dar algumas orientações, né, para os moradores. São pequenas atitudes que fazem uma grande diferença. Mas antes, eu queria convidar você, telespectador, a assistir uma reportagem que fizemos sobre os mananciais, a captação de água em Uberlândia. Acompanhe. Água para os cuidados com a casa, para a higiene pessoal, para alimentar o corpo. Ela é um elemento vital para a existência humana. Especialistas alertam para o uso consciente da água, que apesar de ser um bem facilmente encontrado na natureza, um dia pode acabar. Eu preciso fazer com que eu possa usar essa água de uma forma nobre, do valor que essa água tem. Né? Hoje eu acho que é mais fácil você ficar um pouquinho sem a energia, um pouco sem o telefone, mas experimenta ficar sem a água. O impacto é instantâneo, as dificuldades são enormes. Então, se eu conseguir economizar, imaginemos que eu gasto 150 litros em casa por pessoa, eu conseguir economizar e cair para 140, são 10 litros que eu vou estar deixando de usar e que vai seguir o fluxo normal dela, o fluxo natural dessa água, abastecendo outras populações, seguindo o fluxo do rio, alimentando outros animais, alimentando as florestas, as matas. Então, assim, eu mantenho essa água na forma nobre e natural dela e uso só aquilo que nos interessa.
Então, que todos nós possamos refletir um pouquinho sobre isso. O que eu posso fazer para usar essa água de forma mais acertada, com menos desperdício? Entendendo que não é porque eu estou pagando que eu vou ter esse direito de gastar dessa forma, porque eu estou tirando esse direito de um outro cidadão que também precisa da água e que às vezes não tem essa abundância ou essa água tão boa como nós temos aqui. Quem abre a torneira e recebe em casa o líquido pronto para o consumo, talvez não tenha ideia dos cuidados tomados desde a captação para ter qualidade no produto final. Hoje, a gente sabe que muitos rios estão morrendo, muitas nascentes estão morrendo, porque não houve uma preocupação no sentido de conservação do solo e das matas ciliares. Então, isso tudo é importante, fazer com que a água, ao cair numa chuva, ela possa infiltrar e garantir o lençol freático, garantir que essas nascentes sejam perenes o tempo todo, e evitar os problemas dos assoreamentos que vêm matando nascentes em várias regiões do país. Então, é cuidar do solo, cuidar da água, cuidar das pessoas, fazendo com que a educação seja o ponto principal. O tratamento em si, ele começa desde a escolha do manancial para que a gente possa usar essa água para o consumo humano. E no nosso caso, eu falo com muita tranquilidade que as nossas fontes, a gente tem uma água abençoada. Desde a nascente, as preocupações que a própria empresa de saneamento, o DEMAI, já tem, até a chegada nas nossas casas. Então é uma água que, por natureza, ela já tem uma qualidade por excelência. Então, desde o ponto da nascente da água até o ponto da captação, nós não temos nenhuma cidade que joga qualquer tipo de resíduo nessa água. Há um monitoramento constante da qualidade dessa água, o índice de sujidade dessa água é pequeno. Então, isso tudo também favorece as tecnologias de tratamento e, consequentemente, a qualidade final dessa água. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia realiza projetos de preservação ambiental e de conscientização para preservar os mananciais da região. Nós criamos o programa Buriti e, através de parcerias, com a própria prefeitura, algumas secretarias da prefeitura, com a entidade de ensino, a Emater, o IEF, vários parceiros e o parceiro principal, que é o produtor rural, que é onde estão essas nascentes. Então foi feito um trabalho, desenhado esse programa, e esse programa está sendo executado. E aí a gente traz uma proteção para as nascentes através de cercamento, de plantio, de revegetação, à medida que o produtor ele vai aderindo ao programa. Temos agora a possibilidade de fecharmos um convênio com o município de Uberaba para nós também atuarmos lá dentro do município, na parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente daquele município. E eles também estão desenvolvendo um programa para o município todo de Uberaba e que vem de encontro ao nosso programa aqui. Quanto ao programa Escola Água Cidadã, ele vai tratar, junto às instituições de ensino, no ensino fundamental, na pré-escola, no nível superior, a forma de trabalhar uma educação para a questão do uso racional da água, da importância da água e todo o serviço que o DEMAI vem prestando à população. Talvez seja por causa de tantos cuidados para manter a qualidade da água que dizem que quem bebe a água de Uberlândia acaba ficando por aqui. Eu reitero, ratifico, a água nossa é uma água abençoada. O Câmara Repórter hoje aqui com o senhor Orlando Rezende, diretor-geral do DEMAI de Uberlândia, falando sobre saneamento básico. O telespectador acompanhou uma reportagem de mananciais, a captação de água em Uberlândia. É um bem natural que a gente sabe que daqui a uns anos vai ser difícil. E o senhor acredita que essa dificuldade, hoje a gente estava falando sobre que a água é um bem natural e que o preço é baixo, mas a tendência com essa falta, a escassez futura, tende a aumentar. Daí a importância do cidadão economizar e fazer o bom uso consciente, Ô Fernando, hoje nós temos 2 estações de captação de água, você conhece, Sucupira e Bom Jardim. Elas têm condições de abastecer a nossa cidade até 1 milhão de habitantes. Por isso, como nós já temos 850 mil aproximadamente habitantes, com mais indústria e comércio, mais de 800 mil habitantes. Ou seja, nós estamos aí batendo a porta de 1 milhão de habitantes. Portanto, é importante
essa economia. Nós temos um programa Buriti que ajuda a preservar as nossas nascentes, a figura do produtor de água, o fazendeiro que tem uma nascente na sua propriedade. É fundamental essa parceria dele com o DEMAI para que nós possamos zelar cada vez mais desses mananciais das nossas nascentes. E dizendo mais, essas 2 estações que abastecem até 1 milhão de habitantes, por isso é que nós assinamos, o prefeito conseguiu com a presidenta Dilma, no PAC, o ano passado, aproximadamente 300 milhões de habitantes, para nós construirmos a 3ª estação de captação, que vai ser feita a captação no Rio Araguari, na usina de Capim Branco. Certo. Construir-se a estação de tratamento na Tenda do Moreno e a adutora de água tratada até Uberlândia, no Custódio Pereira. É uma obra cara e que vai abastecer a nossa cidade pelas próximas décadas. Será construída em 3 etapas. A primeira aumenta em 50% a nossa produção hoje, a capacidade de abastecer. E as outras 2 etapas que abastecem até 2,5 milhões de habitantes, que vai se construindo à medida que a cidade for crescendo. Essa primeira etapa nós queremos construir dentro de 4 anos, entrar em operação 2017, para que não falte água para a nossa população, para as indústrias que quiserem instalar em Uberlândia. Nós estamos preparados para isso. Uma obra cara de quanto? É uma obra que dá orçada, em princípio, 350 milhões de reais, 288 é o financiamento da Caixa, do governo federal, e o restante é a contrapartida do DEMAI. Nós estamos preparados para essa contrapartida, tocar essa obra, licitar ela este ano ainda, iniciar a construção no 2º semestre, e 3 a 4 anos de construção, tudo correndo bem, entrar em operação 2017, essa é a nossa meta. Bom, o senhor falou sobre o programa Buriti, que é a conscientização dos produtores rurais na recuperação das nascentes. E a juventude, né, a meninada, a moçada, hoje, como que o DEMAI trabalha gerações futuras? Existe um programa também para isso, né? Nós temos esses 2 programas que eu diria que é a menina dos olhos do DEMAI, do governo. Água Cidadã. É exemplo para o Brasil todo. É o programa Buriti. Nós somos obrigados, tem uma lei estadual e municipal que obriga o DEMAI a aplicar 0,5% do seu faturamento nessa recuperação, no plantio, na recuperação de áreas degradadas das nossas nascentes. E outro programa é o Escola Cidadã. Ele ensina as crianças o valor da água. A equipe da gerência ambiental do programa Escola Cidadã vai nas escolas, e as escolas agendam também levar os seus alunos na nossa estação de tratamento do Bom Jardim. E hoje eu acredito que a maioria das nossas crianças já recebeu essa atenção, essa instrução, o valor da água. E é muito comum a gente encontrar um pai que disse: olha, a minha filha me corrigiu hoje quando eu fui jogar um lixo no vaso sanitário, um maço de cigarro. Ela me corrigiu que a torneira estava aberta enquanto eu escovava os dentes. E a gente eu fico particularmente bastante emocionado com isso, porque é um trabalho fundamental de educação ambiental e construir no cidadão do futuro que tem essa responsabilidade de zelar por esse bem tão precioso que é a nossa água, a destinação do esgoto, esse saneamento que infelizmente nem a metade da população brasileira tem esse benefício. Nós temos esse privilégio e é importante que nós eduquemos as nossas crianças, preparando o cidadão do futuro para tratar com esse produto que não é eterno, né? Infelizmente. Bom, já que o senhor tocou nesse ponto de jogar um lixo no vaso sanitário, vamos entrar na questão do saneamento, da captação de esgoto, que é algo diferente da captação pluvial, e infelizmente acontece. Ou ligações cruzadas, que a água pluvial cai também na rede de esgoto. Como é que está a realidade hoje? Fernando, o lixo, quando não é devidamente destinado, tratado, ele causa transtorno, seja na rede pluvial da Secretaria de Obra. Quando chove, o lixo, que infelizmente a gente vê hoje pessoas ainda jogando lixo na rua, ele vai para a boca de lobo, entope, e a maioria das inundações que a gente vê, a maioria é lixo jogado na rua. Então ele causa transtorno tanto nas inundações da rede pluvial,
como no nosso sistema de tratamento de esgoto. As nossas redes de esgoto são projetadas para receber apenas o esgoto. Tanto é que quando não é período de chuva, ela é uma rede menor de PVC, não tem maiores problemas. Quando surge um problema, é o entupimento por conta de lixo, de um restaurante, da pessoa mesmo que jogou no vaso sanitário, o lixo que às vezes tem pessoas que jogam na nossa tampa, no nosso posto de visita do esgoto, joga esse lixo lá dentro. Nós recolhemos na nossa ET Uberabinha mais de 100 toneladas de lixo por mês que chega no tratamento preliminar, que chega na nossa estação de tratamento Uberabinha. Ou seja, é muito lixo e que causa transtorno. E a ligação cruzada é outro problema que a gente está sempre pedindo à população, principalmente agora, nessa época de chuva. Não se pode jogar uma água pluvial do telhado, do quintal, na rede de esgoto. Às vezes não se faz isso por má fé. É um pedreiro, uma pessoa que vai. Isso causa um transtorno principal, qual que é? É o refluxo, entope, aí a rede de esgoto retorna, ou dentro da casa, ou dentro da casa do vizinho, ou dentro do comércio. É um transtorno muito grande que a população precisa nos ajudar nessa questão de água pluvial e lixo na nossa rede de esgoto. Senhor Orlando, daqui a pouco a gente vai entrar na questão também que a gente tem que orientar a população de Uberlândia sobre o atendimento do DEMAI, como funciona, houve algumas mudanças. Mas antes eu queria que você em casa assistisse agora uma reportagem que também fizemos, a repórter Andréa Oliveira fez uma reportagem sobre como funciona o tratamento de esgoto na cidade de Uberlândia. Acompanhe. Depois de lavar a cidade, a água vem parar neste tanque, onde começa o processo de tratamento do esgoto. Só nesta estação de Uberlândia, 95% do esgoto é tratado. São cerca de 1.600 litros por segundo que chegam por aqui. Essas grades são responsáveis pela retirada dos resíduos mais grosseiros, como garrafas e até animais mortos. São recolhidos por mês aproximadamente 125 toneladas de detritos, sendo 100 só de areia. Nessa etapa nós temos grades e peneiras para que seja retirado o lixo, que é constituído por garrafa PET, estopa, e logo após nós temos essas peneiras para poder fazer o acabamento final, retirar as partículas menores, bituca de cigarro, milho, todo esse material que chega na estação, nós retiramos nessa etapa primária. Na sequência, o esgoto é encaminhado para estes tanques, onde passa por reações químicas. Os reatores conseguem eliminar cerca de 70% da matéria orgânica existente no esgoto. O último passo é o canal de flotação, onde o restante das partículas de sujeira é retirada e a água está pronta para voltar ao rio. Ao final de todo o processo, que leva cerca de 13 horas para acontecer, é possível eliminar 95% da matéria orgânica presente no esgoto. Nós temos um controle ambiental aqui, evitando que isso caia no rio de forma a trazer impactos significativos. Então nós temos todo esse ganho com o tratamento de esgoto. Você acompanhou uma reportagem de como funciona o tratamento de esgoto na cidade de Uberlândia e eu aqui com o Orlando Rezende, que é diretor-geral do DEMAI da cidade de Uberlândia, esclarecendo, né, sobre esses pontos, alguns assuntos e o futuro, né? Quais existem novas tecnologias, qual a perspectiva para o futuro? O que o DEMAI está buscando de novo, que acontece, apesar de Uberlândia ser referência, deve-se buscar algo novo por aí? Fernando, nós não estamos parados, deitados em berço esplêndido. Para manter a atual situação, qualidade de saneamento, o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, é necessário novos investimentos, muitos investimentos. Então, na questão da água, esse investimento grande para captação, já está definido o recurso, e não vamos ter problema de abastecimento de água em Uberlândia. Na questão do esgoto, nós temos que fazer mais investimentos, novas estações de tratamento, construir novos emissários de esgoto. A cidade cresce muito e nós precisamos de estar sempre novos investimentos. Nós precisamos de novas tecnologias, diminuir as perdas. Quais são as perdas?
A nossa perda hoje gira em torno de 28% entre o que é captado, tratado e o que é medido na família. É um número aparentemente grande, mas ainda é um dos menores do Brasil. Mas nós precisamos reduzir essas perdas. Essas perdas ocorrem muitas vezes em vazamento, tubulação antiga. A população, mais uma vez, pode nos ajudar. Qualquer vazamento de água, ligar para o DEMAI, que imediatamente, no máximo, dependendo do vazamento, na mesma hora, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, nós estamos corrigindo. E também na questão de medições, nós estamos substituindo os nossos hidrômetros, que a recomendação é que seja até 5 anos, nós temos hidrômetros de mais de 20 anos. O hidrômetro antigo, às vezes, ele mede contra o proprietário, às vezes contra o DEMAI. O que é o correto? É um hidrômetro novo que mede com toda precisão, com maior precisão, aquilo que está sendo consumido. Mais uma vez, a necessidade do cidadão economizar água. Aquele vazamentozinho, aquela água pingando, o vaso que está marcado, uma torneira pingando água ali, vai mais de 300 litros por mês, se for medir aquele desperdício numa torneira pingando, ou seja, não é pouca coisa. Então, existem novas tecnologias, nós estamos buscando, nós estamos fazendo um termo de referência para elaborar um plano diretor de água e esgoto que é necessário em Uberlândia, a cidade cresceu muito, isso é necessário nós contratarmos com uma certa rapidez ainda este ano um plano diretor de água e esgoto para a nossa cidade. Bom, logicamente que o poder público, a autarquia DEMAI tem a sua responsabilidade, mas o senhor bem diz que a população pode ajudar e ela é o fator principal para que haja uma boa gestão da água na cidade. Né? Qualquer probleminha, ligue, denuncie alguma ligação clandestina, enfim, a população ela tem seus meios de poder ajudar. Nós fizemos uma campanha, lançamos a figura do legalzinho, em 2013, que é também falando sobre essa questão, pedindo à população não violar o hidrômetro, ligações clandestinas, isso dá prejuízo para o vizinho, para a população, para um todo. A ligação cruzada de água na nossa rede de esgoto, são questões que a população pode nos ajudar. Telefona para o DEMAI, um vazamento, zela da sua água. E uma coisa muito importante, Fernando, é que as pessoas todos tenham o seu reservatório, a sua caixa d'água. Isso é muito importante. Por quê? Se a pessoa usa apenas a água que chega da rua, do DEMAI, se houver uma interrupção, seja por uma manutenção programada ou mesmo acidental, ela já vai ficar apavorada na hora, faltou água, aí vai ligar para a imprensa, liga para o jornal. Nós pedimos que ela ligue para o DEMAI, o 0800 940 7272. Mas a importância dela ter o seu reservatório, que ela economiza água, a pressão da água chega lá na caixa, tem a boia, e se eventualmente faltar água na torneira da rua, ela sabe, vou economizar a água da caixa para a minha necessidade mais importante. Quando avisamos de uma interrupção programada no dia seguinte, no domingo, a pessoa enche a sua caixa d'água e falou, amanhã vai ter essa interrupção, manter a água aqui. Somente no domingo, nós fazemos as manutenções nossas no domingo. Então é importante as pessoas ter a sua... Se sai uma sujeirinha na água em função de uma manutenção lá na rua, às vezes entra eventualmente uma sujeira pela rede. Se ela tiver a sua caixa d'água, a própria água decanta a própria caixa d'água. É importante. Bom, antes da gente chegar ao final, infelizmente nosso tempo é curto, eu queria convidar você, telespectador, mais uma vez, a assistir agora uma reportagem, uma orientação de como funciona o atendimento do DEMAI em Uberlândia. Acompanhe com a repórter Andréia Oliveira. O hidrômetro hoje é a maior causa de solicitação para verificação em residências. O consumidor fica atento a qualquer alteração no valor da conta de água. O equipamento tem vida útil com qualidade por cerca de 5 anos, precisando depois disso ser trocado. O DEMAI tem feito o procedimento de troca dos hidrômetros, que passaram do tempo ideal de uso, e os clientes não precisam se preocupar, já que o próprio departamento se encarrega da substituição sem custos. O usuário deve ficar também atento. Quando fugir do seu consumo normal, o DEMAI avisa através da conta de água. Ele avisa que o consumo está fora do normal. Ele então tem que procurar saber se está tendo algum vazamento. Esse vazamento pode ocorrer de forma visível
ele percebe o consumo extraordinário de água, ou de forma invisível, e aí o usuário não percebe, porque esse vazamento se dá por baixo da terra, nas ligações, e aí isso vai para uma veia e vai embora, e o usuário não fica sabendo. Só quando vem a conta é que ele assusta com o valor, né? Aí o DEMAI já informa para ele, através da conta, que o consumo está anormal, e ele deve procurar corrigir esse possível vazamento o mais rápido possível. Essa é só uma das iniciativas do DEMAI para melhorar o atendimento aos clientes. A implantação do teleatendimento é outra vantagem que facilita a vida do consumidor, que pode fazer diversas solicitações e tirar dúvidas através do telefone 0800 940 7272. No começo deste ano, o número de atendentes dobrou, diminuindo o tempo de espera. Hoje, aproximadamente 20 mil ligações por mês nós temos nesse serviço. Esse serviço contava até dezembro com apenas 10 atendentes. E aí, então, a ligação às vezes demorava mais de 1 minuto para o usuário ser atendido. Esse começo de ano, nós dobramos a quantidade de atendentes. Hoje são 20 atendentes. Então, a maioria das ligações, 80% das ligações, são atendidas em menos de 1 minuto. O Câmara Repórter hoje falando sobre saneamento básico, fator de desenvolvimento das cidades, conversando aqui com o senhor Orlando Rezende, que é diretor-geral do DEMAI de Uberlândia. Senhor Orlando, muito obrigado pela disponibilidade de junto à TV Câmara, prestar esclarecimentos à população de Uberlândia. E eu deixo o espaço agora para uma mensagem final de conscientização, enfim, a mensagem que o senhor quiser passar para toda a comunidade uberlandense. Primeiro, agradecer a TV Câmara, programa de grande audiência, importante para nós. Estamos aqui à disposição de você e da população também. Você viu a reportagem do atendimento, nós mais que dobramos o número de atendentes no nosso 0800, estamos à disposição. A população pode ligar para os órgãos de comunicação, mas se ligar para o DEMAI primeiro, com certeza ela será atendida também com a maior rapidez possível. Muito obrigado e, mais uma vez, nosso agradecimento. Muito obrigado, senhor. Tá, ok, obrigado. Bom, Câmara Repórter fica por aqui, de volta no próximo programa, e você, cidadão, pode dar sugestão de temas para que nós tratemos aqui no programa, através do e-mail que aparece na sua tela, imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.